Cleópatra. É só falar esse nome que uma imagem logo vem à mente, não é? A rainha sedutora do Egito. Mas e se essa imagem for, na verdade, uma das campanhas de fake news mais antigas e bem-sucedidas da história? Vamos juntos separar o mito da mulher real para descobrir de onde vinha o verdadeiro poder de Cleópatra. Pois é, essa é a imagem que todo mundo conhece. A rainha cheia de luxo, mistério, que usava a beleza e a sedução como suas armas principais. É uma história que vende, claro, mas que acaba deixando de fora as partes mais incríveis e, olha, mais poderosas do reinado dela. Então, vamos usar essa imagem de Holyrood como nosso ponto de partida para ir muito além. Ok, olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender essa lenda da rainha sedutora. Depois, vamos investigar de onde ela surgiu. Em seguida, a gente vai descobrir qual era a verdadeira arma secreta de Cleópatra, analisar as táticas dela como governante e, por fim, entender por que essa história toda ainda é tão importante hoje em dia. Então, vamos começar com essa versão mais famosa. A Cleópatra que a gente tem na cabeça é, na verdade, uma construção de séculos de livros, de arte e, claro, de muito cinema. Uma figura que quase sempre é definida pelos seus romances com homens poderosos. E aqui está o pulo do gato. Reduzir a ela isso não é só uma simplificação, é algo que ativamente apaga quem ela era de verdade. A líder política, a administradora, a diplomata genial. Ao focar só na sedução, a história acabou diminuindo a inteligência e a capacidade imensa que ela tinha de governar um dos reinos mais ricos e complicados daquela época. Tá, mas se essa ideia não veio de Hollywood, de onde ela veio? A origem é bem mais antiga e muito, mas muito mais calculada. Para entender isso, a gente precisa voltar lá para Roma antiga. Exatamente. O que a gente hoje chama de fake news ou desinformação, os romanos já faziam. E muito bem. Eles chamavam de propaganda. E a imagem da Cleópatra como essa mulher perigosa foi o centro de uma campanha gigantesca criada com um objetivo político bem específico. A situação era a seguinte: a briga pelo poder em Roma estava pegando fogo entre Otaviano e Marco Antônio. Eles eram os dois caras mais poderosos do mundo. Para garantir a vitória, Otaviano precisava destruir a reputação de Marco Antônio. E qual foi o jeito mais fácil de fazer isso? Atacar a aliada e a amante dele, a rainha do Egito. Ele transformou Cleópatra na inimiga pública número 1. Essa narrativa foi simplesmente brilhante e devastadora. Cleópatra foi pintada como essa estrangeira exótica, manipuladora que estava corrompendo um nobre romano, desviando ele do caminho certo. A mensagem era: a guerra não é contra um romano como Marco Antônio, é contra essa rainha estrangeira pregosa. Foi uma jogada de mestre que funcionou perfeitamente e selou o destino dos dois. Bom, agora a gente vai virar essa chave. Se a sedução era o mito, qual era a verdade? O que realmente dava a Cleópatra uma vantagem sobre todos os outros? A resposta é algo muito mais impressionante do que qualquer história de romance. A história deixou pistas bem claras, sabe? Não sobre a beleza dela, mas sobre o intelecto. A arma mais poderosa de Cleópatra era, literalmente, a sua voz e a sua mente. E a prova disso vem de uma fonte que a gente nem imagina, dos próprios romanos. O historiador Plutarco escreveu exatamente isso aí, que a língua dela era como um instrumento de muitas cordas. Agora, pare e pensa no poder disso. Em um mundo de diplomatas que precisavam de tradutores, ela negociava, persuadia e comandava diretamente. Essa habilidade dava um nível de controle e de conexão pessoal que ninguém mais tinha. E a gente não está falando de falar 2 ou 3 línguas. A lista é absurda. Grego, que era a língua da corte dela, egípcio, a língua do seu povo, e as línguas de praticamente todas as potências e tribos importantes ao redor. Isso dava para ela uma vantagem diplomática e estratégica gigantesca. Ela era basicamente o seu próprio Ministério das Relações Exteriores. E esse dado aqui, gente, é sensacional. Ele mostra a genialidade política dela. A dinastia de Cleópatra governou o Egito por quase 300 anos. E ela foi a primeira a se dar o trabalho de aprender a língua do povo que governava. Isso mostra um respeito profundo, claro, mas também uma estratégia incrível para se conectar e legitimar o seu poder aos olhos dos egípcios. Então, enquanto os romanos estavam ocupados construindo uma imagem para ela, o que a própria Cleópatra estava fazendo? Ela não era uma vítima passiva nessa história, não. Ela estava ativamente construindo a sua própria imagem, e era uma imagem de poder, de legitimidade. É o dia e a noite. De um lado, a gente tem a caricatura romana,
sedutora, manipuladora, perigosa. Do outro, a realidade que ela mesma projetava. Uma governante culta, estrategista, poliglota e, o mais importante, ela se apresentava como a reencarnação da deusa Ísis, a grande mãe do seu povo. As provas disso estão aí, concretas, nas moedas da época. Se a gente olhar para elas, não vamos ver nenhuma deusa da beleza. O que a gente vê é uma monarca forte, com traços que conectavam a sua linhagem de governantes, afirmando o tempo todo a sua legitimidade e o seu poder. Ela controlava a própria narrativa. As estratégias dela eram complexas e geniais. Ela usou a religião para se conectar com o povo. As famosas alianças com César e Marco Antônio, longe de serem só romances, foram manobras políticas calculadíssimas para garantir que o Egito continuasse independente. Ela uniu as culturas grega e egípcia como ninguém, e ainda era uma intelectual que investia em conhecimento. Chegando na nossa parte final, vamos pensar em como essa história toda chega até nós. Porque desconstruir esse mito não é só um exercício de história antiga, não. Tem um significado bem importante para os dias de hoje. A propaganda de Otaviano foi só a sementinha. Como a gente pode ver, ao longo dos séculos, essa história foi sendo reescrita várias vezes. Plutarco usou ela como uma lição de moral, Shakespeare a transformou numa heroína trágica movida pela paixão, e aí, claro, veio Hollywood com a Elizabeth Taylor e cimentou de vez a imagem da femme fatale para o mundo inteiro. Aquele retrato criado por Otaviano se provou resistente demais. E esse é o grande ponto. A história de Cleópatra é um exemplo perfeito de como as narrativas são construídas e como elas podem ser poderosas. Ela nos ensina a sempre questionar as histórias que nos contam, principalmente quando se trata de mulheres que ousaram ter poder num mundo dominado por homens. No final das contas, a trajetória de Cleópatra nos deixa com essa pergunta, que é fundamental. A questão não é só corrigir o passado sobre uma rainha de milhares de anos atrás. É sobre reconhecer que as vozes que contam o passado estão o tempo todo moldando o nosso presente e o nosso futuro. E questionar essas vozes é sempre o primeiro passo para ter uma visão mais completa e mais justa da história.